Eu queria que você abrisse primeiro em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Que diz: filhos de Davi, estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. Davi, ele deu o nome ao filho dele de Daniel. Davi era um homem que não fazia as coisas por fazer, ele fazia com propósito. E ele teve um filho com Abigail, e ele colocou o nome daquele menino, ele falou, vai chamar Daniel. Porque Daniel significa, quem sabe o que significa Daniel? Alguém sabe? Hã? Você sabe? Oi? Juiz de Deus. Deus é o meu juiz, né? Porque você chama Daniel. Isso mesmo. Juízo de Deus significa Deus é o meu juiz. Daniel, quando Davi declarou ali sobre o nascimento do filho dele, Daniel, ele disse, Deus é o juiz das minhas causas, Deus é quem julga as minhas causas. E aquelas circunstâncias ali, em que Daniel nasceu, em especial, Davi tinha um motivo para declarar isso. Porque Abigail, a mãe de Daniel, era a mulher, que também deve ter concordado com o nome, né? Senão não ia colocar Daniel. As mulheres daquela época eram tão valentes quanto as mulheres de hoje, né? Às vezes a pessoa lê a Bíblia e acha que era o homem que ficava mandando, porque naquela época era mais machista. Não, mas as mulheres eram valentes também e davam opinião ali. Tanto é que a gente viu vários nomes ali na Bíblia que a mulher que falava ali o nome. E Daniel ali, o filho, o significado para eles era que Deus era aquele que estava trazendo o juízo sobre a vida deles. Qual que era o contexto? Abigail era esposa, antes de casar com Davi, era esposa de Nabal. Nabal, a Bíblia diz, eu vou ler o texto. 1 Samuel 25:2, para você ver o perfil de Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Esse era o perfil dele, ele era um cara ruim, mau. E Davi e os homens dele tinham protegido as ovelhas dele, os animais dele. Naquela época tinha muitos roubos, né? Não acho que é só hoje que existe roubo na sociedade. Naquela época também tinha os bandos que iam, atacavam, que saqueavam. E as ovelhas ali de Nabal estavam sob o risco de ataque. Eu imagino que Davi combinou com os homens ali que trabalhavam para Nabal que ele iria proteger aquelas ovelhas ali. E a Bíblia relata mais para frente que os homens de Davi ali eram como um muro em volta dessas ovelhas. E eles estavam protegendo. E de repente, depois desse momento de proteção ali que eles trabalharam, ele imaginou que ele iria receber uma recompensa. Porque ele guardou ali, ele não perdeu nenhuma ovelha de Nabal, ele imaginou que Nabal iria retribuir. Certamente ele deve ter combinado isso com os empregados ali de Nabal, aqueles que estavam cuidando das ovelhas. Eles devem ter combinado
depois você arruma umas ovelhas para a gente poder fazer um churrasco. E eles protegeram e Nabal não perdeu nada. Mas Nabal, que era um homem duro, injusto, não quis fazer isso com Davi. E Davi ali, ele decidiu fazer a justiça com as próprias mãos. Eu quero que você agora traga a sua consciência das circunstâncias que você quer fazer justiça com as suas próprias mãos. As circunstâncias da sua vida que você quer fazer as coisas acontecerem do jeito que você acha que é certo, do jeito que você acha que é o melhor, com a sua mão. Você falar assim, eu vou fazer, eu vou tirar de Deus o juízo, e eu vou trazer para as minhas mãos o juízo sobre essas circunstâncias. Porque foi isso que Davi fez, ele falou, eu estou deixando o juízo nas minhas mãos, eu estou tirando o juízo das mãos de Deus, eu agora estou indo lá atacar Nabal, e ele que se cuide, porque quando eu estou julgando eu sou cruel. E Davi já estava a caminho de fazer isso, quando Abigail veio ao encontro dele, com sabedoria falou com ele, e Davi não fez juízo com as próprias mãos. Davi entregou o juízo a Deus. Isso era um contexto menor na vida de Davi. O contexto ali com Nabal, Abigail, esse era um contexto menor da vida de Davi. Eu creio que não foi só por isso que Davi colocou o nome de Daniel, Deus é o meu juiz. Porque no contexto mais amplo, Davi estava sofrendo outra injustiça. Deus tinha prometido para Davi o reino. Deus tinha prometido para Davi que ele ia assumir o reino. E Deus te chamou e te deu promessas. E você está pronto para as promessas, ou pelo menos acha que está pronto, preparado, preparada, e de repente ali, quem que estava perseguindo Davi? O rei Saul, naquele mesmo contexto de Nabal, era outro problema maior, Nabal era um problema menor, o rei Saul era um problema maior, e quantas vezes na vida você tem problemas menores e problemas maiores, só que você precisa confiar plenamente em Deus e colocar essas circunstâncias na mão de Deus, porque Deus é o teu juiz, Deus vai julgar a tua causa, Deus vai cuidar nas pequenas coisas e nas grandes coisas, porque as pequenas coisas podem te tirar das coisas grandes. Se Davi agisse errado com Nabal, se ele fizesse a justiça com as próprias mãos, Davi poderia ter um grande problema em assumir o reino. Poderia não ter acontecido. E a gente tem que estar ligado, colocando Deus como juiz da nossa vida, confiando na graça de Jesus, que o seu ano vai ser extraordinário, os seus dias serão extraordinários, porque a sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que de repente faz tudo mudar. Você está numa circunstância e o Espírito Santo vem, muda tudo. Deus, Ele tem um tempo certo, um momento certo para tudo na sua vida, nas nossas vidas. E a gente precisa... O segredo é o seguinte, é o nosso coração ser aprovado. A gente não pode achar que a gente é melhor do que ninguém, a gente não pode achar que a gente é mais preparado do que os outros. A gente precisa se preparar, fazer a nossa parte e confiar na graça e no tempo de Deus, porque Deus vai fazer a justiça que você está esperando, Deus vai cuidar das suas circunstâncias. Eu queria que você lesse comigo 1 Samuel 26, 8, um pouquinho para frente do texto que a gente acabou de ler.
De repente, você se sente com muito poder na sua mão. Quando muito poder aparecer na sua mão, cuidado. Cuidado. De repente, você vai se ver com muito poder na sua mão. Cuidado. Com o poder que você está vendo na sua mão. Porque o poder que está na sua mão está testando o seu coração. Está testando a sua atitude. De repente, Davi se viu com muito poder na mão. É um texto na sequência do outro. Cada fase da nossa vida prova uma parte do nosso coração. Pensa no mapa do Brasil, com vários estados ali, são as partes do seu coração. Cada momento da vida, uma parte do seu coração é provada. E Davi recebeu poder ali, e ele estava sendo provado ali qual seria a atitude dele. E nesse texto agora que a gente vai ler, verso 8, então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul. Primeiro ele teve a oportunidade de matar Nabal, agora o poder de novo na mão de Davi, um poder ainda maior, porque o diabo veio contra Davi para tentar derrubar ele na questão de Nabal, e o diabo não conseguiu. Aí você acha que o diabo vai desistir? O que ele fez? Ele arrumou outra arapuca maior ainda para Davi. Quem aqui já armou arapuca para pegar passarinho? Eu já peguei. Né? Na fazenda, a gente colocava lá, botava lá a armadilha, né? Deixava o cordão para puxar, botava o milho lá, o negócio, e o passarinho vinha e pegava o passarinho. E o diabo, ele tenta o quê? Armar arapucas para sua vida. A menor não funcionou, o que ele vai tentar? Fazer um negócio maior. E você precisa aprender a estar confiando no juízo de Deus na sua vida. Você precisa estar na graça de Deus. Você não pode cair o quê? Na arapuca, na armadilha do inimigo. Você tem que guardar o seu coração. E Davi teve o poder de matar Saul. Mas ele falou assim, Deus vai julgar essa situação. Está entendendo porque que ele bota o nome do filho dele, Daniel? Porque ele está declarando ali que Deus é o juiz da vida dele. Deus é aquele que julga a causa dele. Deus é aquele que vai colocar você nas posições altas que Ele te prometeu. Deus que vai abrir as portas grandes que Ele te prometeu. Você precisa estar com o coração como o de Davi ali para você assumir o que Deus tem para a sua vida. Depois, na Bíblia, quem que recebe o nome de Daniel? Aquele homem abençoado, jovem, que foi para a Babilônia. Significa o quê? Deus é o meu juiz. Aí logo no início da carreira dele, o cara arrebentando tudo, tirando 10 em tudo, foi se achado 10 vezes mais sábio do que os concorrentes. O cara estava se achando, né? Ele achou que estava bombando na Babilônia. Era a última Coca-Cola da Babilônia. Ele achou que ele era o cara ali, 10 vezes mais importante do que os outros.
10 vezes mais influente que os outros, 10 vezes mais respeitado que os outros, 10 vezes mais bonito que os outros, 10 vezes mais rico que os outros. Na cabeça de Daniel ele estava o quê? Subindo, estava alto. Cuidado, quando você estiver o quê? Nos lugares altos. E aí o rei Nabucodonosor manda uma sentença de morte para Daniel. Como assim? Eu sou 10 vezes mais sábio que todo mundo? Como que eu vou ser morto? Toda essa sabedoria que está dentro de mim? Daniel sabia de onde que ela vinha. E você precisa saber de onde vem a sua capacidade. Você precisa saber quem te deu toda essa inteligência que você tem. Você precisa saber de onde vem toda essa energia que você tem. Você precisa saber de onde vem toda essa alegria que existe no seu coração, toda essa força para vencer qualquer desafio que tem dentro de você. Você precisa saber de onde veio. Quem te deu todo esse currículo, esse conhecimento, todas essas oportunidades que você teve na vida, você precisa saber de onde veio. E Daniel sabia de onde veio. Deus nos deu tudo o que nós temos, começando pelo fôlego da vida, pela saúde, por tudo. E Daniel, o que ele fez? Nabucodonosor deu essa sentença, mas eu vou me ajoelhar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que dá a sentença acima de todos os homens, e é esse que você tem que buscar essa noite, porque a sentença dele vai prevalecer contra a sentença de qualquer homem nessa terra. A sua vida não está atrelada à sentença dos homens, a sua vida está atrelada ao que Deus determinou para ela, para acontecer. Você não está paralisado, amarrado pelo que os homens querem que você faça, pelo que os homens querem julgar. Você está atrelado ao Deus que criou o universo e tem um plano para você voar alto como águia, para você voar alto, para você correr e não se cansar. A sua vida, a tua sentença vem dele. Ele te deu a vida, ele te dá a sentença. E você não pode nunca aceitar a sentença dos homens, nunca aceitar o que os homens estão propondo para a sua vida. Na sentença então de Nabucodonosor, a sentença dele não prevaleceu contra a sentença de Deus. Eu quero que você tome isso para a sua vida. As pessoas às vezes vão querer te dar determinações, sentenças, palavras, direcionamento, que não é o que Deus te mostrou, que não é o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é maior do que os homens têm para a sua vida. Os homens não conseguem ver o que Deus vê para a sua vida, você entende? A visão de Deus, ela é maior. A visão de Deus é muito maior. E se você parar na sentença dos homens, como Daniel teve a oportunidade de parar ali, você não vai alcançar tudo que Deus tem para você. Deus quer que você se levante e fale, Deus é o meu juiz. Qual que foi o outro caso que teve de sentença no livro de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens ali, amigos de Daniel, foram condenados à fogueira. Mas eles também conheciam o Deus de Daniel. Eles conheciam a expressão, Deus é o meu juiz. E Nabucodonosor mandou botar eles na fogueira. Eles falaram, Nabucodonosor, se o senhor quiser nos jogar na fogueira, pode jogar, mas nós não vamos nos dobrar diante de ti. O nosso joelho não vai se dobrar diante de ti, porque nós somente nos dobramos diante do Deus que dá a sentença definitiva, irrecorrível, que transita em julgado. Aqui na terra, irmão, o poder judiciário é assim. Tem a sentença, ela transita em julgado, depois de vários recursos, aí depois vem a ação rescisória. Toda vez muda o juiz lá
na Suprema Corte, o que acontece? Mudou o entendimento. Agora o que valia não vale mais, agora está valendo outra coisa, porque a pessoa mudou a interpretação da lei. Que você não confie nesse sistema, que a sua confiança esteja no Deus, que criou todos os sistemas da terra, que criou todas as coisas, que criou o sistema jurídico, o sistema econômico, de comunicação, tudo foi Deus que criou. As ciências, o sistema de educação, tudo foi Deus que criou na terra. A cultura, tudo vem de Deus, que você confie nesse Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram nele. O que aconteceu? Começou ali a sentir, né, veio um fogo ali forte, queimando tudo. As pessoas que estavam jogando lenha na fogueira morriam só de jogar a lenha, esquentando a fogueira. E Sadraque, Mesaque e Abednego não morriam dentro da fogueira. E junto com eles tinha um anjo ali correndo dentro da fogueira. Você sabia que tem esse anjo do seu lado aí agora? Do seu lado. Está contigo aqui. Você sabia que esse mesmo anjo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, que impedia o fogo de queimar eles, está contigo. Você não vai se queimar. Você não vai se queimar. Você não vai se dar mal. Não vai ter o fim ruim que os teus inimigos querem para você. Você vai ter a sentença de Jesus Cristo para a sua vida, que a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é maravilhosa para você, e você não pode aceitar a sentença do inimigo. Você tem que acordar cedo, lembrando que esses anjos, os anjos de Deus, estão andando contigo. Está cheio de anjos de Deus. Só não precisa andar igual um irmão que eu conheci, né? Não sei, né, se ele via de verdade ou não. Mas se você vê de verdade, beleza, né? Mas ele via os anjos. Tem um anjo aqui, outro ali, ele ia me contando, né? Eu não vi o anjo, não, mas acredito que era realmente, né, o que ele estava vendo. Mas não precisa também de você ficar só no mundo dos anjos, né? Porque Deus nos criou para viver o mundo aqui natural, né? Senão tem gente que está tão pensando no mundo dos anjos que esquece do mundo natural. E Deus te chamou para prosperar no mundo natural, para você crescer, para você prosperar, para você ser feliz, para você se alegrar. Tem gente que é tão espiritual que esquece desse básico. A pessoa fica tão espiritual que acha que não, é o voto da pobreza. Não pode ser materialista, não pode querer prosperar. Como assim? Jesus te chamou para enriquecer, para prosperar, para conquistar. Jesus te chamou. Deus falou: eu vou tirar vocês da escravidão do Egito. O que era a escravidão, gente? Era a miséria. O que é a miséria? Eles trabalhavam ali, ganhavam nada, só a comida, e mal ganhava a veste do corpo, enquanto o povo do Egito, a cúpula do Egito, andava lá com o melhor da terra, comendo as melhores comidas, vivendo as melhores viagens, fazendo os melhores passeios. Aí Deus falou para eles: não, você não vai viver essa vida de miséria, não. Você não vai viver como escravo, não. Eu vou te levar para a terra prometida, é para você prosperar e crescer. Deus te chamou para prosperar e para crescer. Deus não quer que você seja escravo. E aí eu queria concluir com você agora em 1 Samuel 31. Que é a história de Ziclag, que é logo na sequência ali. Logo na sequência, o que aconteceu? O coração de Davi estava passando por uma prova grande. A gente falou de Davi, né? Do filho dele,
Daniel, a gente pulou para o Daniel da Babilônia, agora a gente está voltando de novo para Davi, lembrando da história dele em Ziclag. Esse mesmo Davi que declarou: Deus é o meu juiz, eu quero que esse poder que veio sobre Davi venha sobre você essa noite. Quando você declara que Deus é o teu juiz, esse poder que veio sobre Davi, veio sobre você. O que aconteceu quando ele chegou em Ziclag? Tinha levado as mulheres ali, dos homens, tinham levado o povo, tinham levado os bens, saqueado. O que aconteceu? Quando você está muito perto de uma bênção, o diabo tenta sugar toda a sua energia. Sabe aquela pessoa que é energia negativa? Você chega perto dela, dá trem assim, você até quer sair de perto dela. Tanto que parece que ela está te sugando sua força. Rapaz, ela começa a falar de doença, de trem ruim, que não sei o quê. Você, nossa, sai para lá, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E você pega o caminho pega o seu caminho, não é? Davi chegou sem força lá em Ziclag, eles perderam a força. Olha o que aconteceu. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Quando você está chorando, erguendo a voz, até não terem mais forças para chorar. Quem já chorou assim? Até não ter mais força para chorar. Você não chorou assim? Você ainda não chegou em Ziclag. Você vai ter que esperar então. Mas quem já chorou até perder as forças, você já chegou em Ziclag. Quando você sentiu ali só a capa do Batman. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Abigail e Anoã. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Olha aqui, quando você estiver passando momentos difíceis, que você venha para a igreja e se reanime em Deus. Esse lugar te fortalece. Esse lugar te dá força para vencer o impossível. Quando você vem para esse ambiente, a glória de Deus derrama sobre você. Esse é o ambiente que faz você mudar. Irmão, Deus te dá tanta força quando você vem aqui, que às vezes você esquece até de dormir. Você fica tão cheio de Deus. Deus te dá tanta unção, tanta visão, tanta perspectiva, poder, que você às vezes não consegue nem dormir. Você fica eletrizado pelo Espírito Santo. Eu declaro que você vai ficar eletrizado igual esse povo aqui. Você vai ficar eletrizado, assim, você vai encostar no irmão, vai dar choque. Você vai ficar eletrizado do Espírito Santo. Esse povo ficou eletrizado do Espírito Santo aqui. De repente, quem estava sem força nenhuma, virou as pessoas mais fortes. Deus falou para eles: vá que vocês vão tomar tudo. Se teve alguma coisa que o diabo roubou da sua vida, irmão, você vai pegar tudo de volta. E vai pegar mais, e vai saquear o inferno. Tudo que o diabo veio contra você, você vai saquear. Deus vai te dar muito mais. Deus vai te prosperar. O Deus que é o juiz, o Deus que julgou a causa de Davi, é o Deus que está julgando a sua causa essa noite. Essa noite é a noite de Deus fazer juízo na tua vida. E eu declaro no nome de Jesus que a tua vitória é liberada nos céus agora. No nome de Jesus, a tua vitória é liberada pelo Deus de Israel. Não é pelas mãos dos homens, não é por mim, é o Deus de Davi, o Deus que é o nosso juiz. Ele libera essa noite a bênção sobre a sua vida, como aconteceu com Davi. Assim que passou essa circunstância, o que aconteceu? O rei Saul, que o perseguia, faleceu também.
Olha que interessante. Aqueles que te perseguem, que lutam contra você, eles caem diante de você. Nabal, Saul, e Deus colocou Davi no lugar dele, no reino, e Deus vai te pôr no lugar que é seu, que ninguém pode tirar, que é o reino. No nome de Jesus, fecha os teus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora, que o Senhor faça juízo em nossas vidas, Deus. Pai, o Senhor conhece a dor de cada coração aqui, Pai. Quem já chorou aqui, Deus, até perder as forças, Deus. O Senhor sabe, Deus, aqueles que têm clamado a Ti. E o Senhor é aquele que dá força nesse lugar, Deus. Como Davi recuperou o ânimo, que haja a recuperação do ânimo sobre cada um aqui, Deus. Que a unção de frutificação seja derramada sobre cada um essa noite, Deus. Que cada um aqui, Deus, fique como Davi, aqueles guerreiros elétricos, Deus, pelo Teu poder, Pai. Que eles caminhem pela força do Senhor. E que os inimigos, Deus Pai, deles caiam agora, Deus Pai, diante deles. Assim como Saul caiu diante de Davi, assim como Nabal caiu diante de Davi, Deus, que o Senhor prospere agora o teu povo, Deus, os teus filhos aqui, Deus, da fonte da vida, Deus, aqueles que estão aqui presencial, online, na TV, Deus, no nome de Jesus nós declaramos a bênção e a vitória do Senhor,